Fala pessoal, espero que você esteja bem ao ver este vídeo. Gostaria de falar com vocês sobre tendências de carreiras, né? Tendências profissionais, tendências tecnológicas, tendências de RH, tendências do treinamento e desenvolvimento de pessoas, né? Todo esse aspecto organizacional, né? Eu quero falar com vocês nesse vídeo para que vocês, como profissionais, possam se preparar como contratantes, gestores ou gestoras de empresa, ou até mesmo como profissionais atuantes em empresas ali numa parte mais estratégica, mais organizacional, possam também pensar criticamente sobre esses aspectos e sobre essas inovações que estão chegando, tudo bem? Então vamos lá. Então, só para resumir o que a gente vai falar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre Learning Development, né, que é o aprendizado e desenvolvimento, ou treinamento e desenvolvimento, não só para 2023, mas a partir de 2023 a gente vai ver muito do que eu vou falar aqui agora. E aí eu dividi essas tendências em novo normal, coisas que você já está vendo aí na sua realidade, uma zona reativa, né, que algumas pessoas estão tentando aplicar essas novidades em reação, né, como reação a algum problema que elas possam estar tendo dentro das empresas. Tem essa zona de inovação, que muita gente está testando, e a zona de previsão, que ainda nem vamos utilizar, tá bom? Então vamos ver quais são elas. Lembrando, se você é profissional, está buscando emprego, se você é do curso de Design Instrucional da EVAC, esse vídeo vai te ajudar a se preparar, vai te ajudar a pesquisar as tendências. Por quê? Se você é designer instrucional, trabalha com educação, treinamento ou RH, saber dessas tendências, né, tê-las na ponta da língua na hora de conversar, na hora de aplicar, na hora de pensar em novas estratégias e soluções, vai te dar uma vantagem muito grande, né? Eu, por experiência própria, ao saber dessas novidades, dessas inovações, eu consigo até mesmo criar cursos, né, criar formações. Eu estou escrevendo material para a Faculdade Descomplica, por exemplo, que eles me encontraram na internet, no LinkedIn, exatamente por estar falando sobre essas tendências, estar falando sobre essas habilidades. Tudo bem? Então é muito importante ao menos saber do que se trata. Você não precisa ficar especialista nisso, mas sabendo do que se trata, você vai conseguir falar disso, vai conseguir entrar em empresas que usam isso, ou estão testando esse tipo de tendência, né? E vai conseguir encontrar empregos e ajudar pessoas a se desenvolverem dentro dos seus projetos atuais, caso você os tenha, tá bom? Então vamos lá. Sem mais delongas, né? Primeiro de todos, lifelong learning, né? Um termo que está sendo usado em inglês, né? Que é o aprendizado contínuo ou aprendizado durante toda a vida, e algumas tendências que a gente está vendo aí sendo estimuladas dentro das empresas. Aprendizado independente, que é o que o pessoal fala que é o self-paced. O que é o self-paced? Ao invés de eu te dar um prazo para você terminar um curso, ou te dar um prazo para você entrar numa determinada aula, num Zoom, que seja, eu te dou uma plataforma que você pode assistir os vídeos dentro da sua rotina, né? Você simplesmente desenvolve suas habilidades, e aí o pessoal de Learning and Development ou de RH vão criar dispositivos para te motivar, né? Seja credenciais, sejam badges, sejam prêmios para quem terminar primeiro, sejam prêmios para quem terminar com a melhor nota ou com o melhor projeto, né? Que a gente vai ver depois, tem aprendizagem baseada em projeto também. Então é muito importante pensar nessa forma. Como eu dou mais controle para esse colaborador ou para essa pessoa, para essa colaboradora que está tentando desenvolver habilidades que muitas vezes não vão ser necessariamente aplicadas nessa função que ela está exercendo agora. Às vezes é uma função futura, um plano de carreira. Então não tem como eu ficar cobrando muito, né? Então, hoje em dia o ser humano está buscando muito por essa opção, né? A habilidade de ter controle sobre a sua própria rotina. Então, aprendizado independente, ou aprendizado baseado em resultados, ou aprendizado self-paced, né? Que você disponibiliza tudo lá e a pessoa se organiza, né? É uma coisa que tá bem comum e está crescendo cada vez mais, tanto quanto aprendendo a aprender. É muito importante hoje em dia as organizações e os departamentos de aprendizagem, desenvolvimento, de treinamento, ensinarem as pessoas a aprender, né? É importante providenciar dispositivos para que a pessoa se avalie, entenda quais são suas metodologias de aprendizagem, quais são suas preferências de aprendizagem, suas formas de coletar informação mais rápidas, seus traumas, né, suas frustrações, as coisas que estão barrando essa pessoa de aprender inglês, por exemplo, ou aprender uma nova habilidade, ou falar em público. Então é importante ter esse tipo de conteúdo também em suas universidades corporativas, em sua base de treinamento ali. É muito importante pensar nisso também. Como eu falei anteriormente, microcredenciais, né? Ao invés de você ter um grande certificado, né? A pessoa terminou o ano de 2022 em compliance, ou terminou todos os cursos de desenvolvimento Java do nível 1, que são 48 horas de cursos. Não, quebra isso em coisas acionáveis, em
mini cursos ou mini habilidades acionáveis. Por exemplo, a Descomplica faz um negócio que é muito legal. A cada módulo que você termina da sua graduação ou da sua pós-graduação, você ganha um micro certificado para você divulgar. Isso funciona em vários aspectos: motivação, pertencimento, o próprio marketing da Descomplica, marketing pessoal da pessoa, né? Uma demonstração de progresso, né? Você consegue ver que essa pessoa está progredindo, você consegue entender onde essa pessoa se encontra, né? Você pode ter um sistema de badges, né? Realmente de credencial igual do exército mesmo, no seu perfil da intranet ou no seu perfil do LinkedIn, né? Então, microcredenciais, quebrar, né, o aprendizado em pequenas tarefinhas, né? Por exemplo, consigo fazer classes em Java, consigo me conectar com um banco de dados usando Java. Esse tipo de coisa menor, mas que motiva e engaja e mostra progresso, né? Como eu falei anteriormente, ciências do aprendizado é isso, é mostrar para a pessoa, dar as ferramentas para a pessoa, geralmente em sua casa, no trabalho remoto, para que ela consiga se entender, consiga trabalhar algumas coisas, consiga pedir ajuda e consiga entender que as dificuldades são comuns, né? Então, para isso, ela tem que entender como o cérebro aprende, como o dela aprende e como ela pode aprender cada vez mais. Atribuição de pares, que a gente fala de peer learning, né? Então, você pegar alguém que é um mentor ou um mais sênior, ou alguém de outra área com que a pessoa está querendo fazer um reskilling ou um upskilling, né? Então, fazer essa atribuição formal, né? Não ficar dependendo muito de colaboração. Ele vai ajudar, vai ficar esperando a boa vontade. Não, faça uma atribuição formal no sistema de RH ou no sistema de aprendizagem e atribua certa responsabilidade, né? Crie regras e tudo mais, até mesmo para relatar problemas de relacionamento, mas deixe que haja uma certa responsabilidade do mentor sobre o desenvolvimento do mentorado, né? A não ser que o mentorado realmente não queira, isso seja explicitado, né? Demonstrado através desses relatos do mentor. Mas é muito importante esse aprendizado em pares, né? O que o pessoal muitas vezes chama de buddy, né? Não só quando entra na empresa, mas quando está aprendendo algo novo, entrando em um novo cargo, tendo que aprender uma nova ferramenta, isso é muito importante. E tem uma nova tendência, né, que não é uma nova tendência, isso é muito antigo, mas agora eles estão forçando isso por conta do trabalho ágil, por conta do retorno no investimento, por conta de vários aspectos do mercado de trabalho e das empresas, das organizações como entidades lucrativas, né, em busca de lucro, é esse conceito de aprender no trabalho. Então você já vai entrar trabalhando. Então, como é que você pode pensar, né, dentro da sua organização para que o sênior ou o líder que está sobrecarregado consiga já na hora de contratar alguém novo, que ele já tenha essas tarefas que vão aliviar essa pessoa mais sênior, né, para que a pessoa que entre já chegue fazendo com as instruções devidas, com tudo bonitinho, com vídeo gravado se for preciso, mas essa pessoa já chega trazendo valor para a empresa enquanto ela aprende. Né? Então ela alivia o lado, né, de quem está passando essa atividade, mas ao mesmo tempo essa pessoa que passa a atividade passa de uma forma bem instruída, bem certinha, com todas as expectativas e os resultados esperados, e essa pessoa que pega essa nova função, né, não vai demorar 3 meses para começar a gerar valor para a empresa, já vai chegar fazendo e aprendendo. Né? Esse é um conceito que já existia, vamos ser sinceros, só que agora ele está sendo implementado, né, no sistema gerencial, né, com estratégias de melhor instrução, porque o que acontecia antes? A pessoa entrava, você jogava um monte de tarefa para ela ia errando até aprender. Né, isso não gerava valor. Então agora você vai fazer com que ela gere valor, erre menos, né, e já alivie as pessoas mais sêniores. Autoliderança é um conceito meio que parecido, né? Então você vai entender suas expectativas, você vai receber seus objetivos, né, e você vai se autoliderar, você vai se motivar, ou você vai buscar as coisas que você precisa, você vai saber a quem pedir ajuda, você vai saber conversar com as pessoas, e essa é uma tendência de empresas cada vez mais orientadas a produto. O que é uma empresa orientada a produto ou uma empresa ágil? Ao invés de ter aquela hierarquia gigantesca, né, que você não pode escrever um texto no Google Docs sem pedir autorização da próxima pessoa, a gente está vendo cada vez mais pessoas em torno de um produto. Né? Então, nós temos, por exemplo, em EdTechs, nós temos pessoas do suporte, pessoas do audiovisual, pessoas do copywriting, pessoas do design instrucional mais orientado à criação de objetos educacionais, você tem o design instrucional mais estratégico ou o product owner, né? Então, está todo mundo ali, ninguém manda em ninguém.
né? Mas uma pessoa, geralmente o Product Owner ou o Product Manager, gerente de produto, né, o dono do produto, vai ter, né, vai receber instruções, né, da diretoria sobre a visão para esse produto, né? Muita coisa já foi pesquisada, já foi feita a descoberta do produto, já tem dados, já tem expectativas, já tem persona. Então essa pessoa é meio que uma referência do que o produto deve ser. E todo mundo olha para essa pessoa, né, para instruções, para revisões e tudo mais, mas essa pessoa do produto não manda necessariamente no grupo. Então é muito importante essa autoliderança. Essa autoliderança seria mais ou menos o quê? Eu não tenho necessariamente um gestor, né, porque às vezes o seu gestor direto, que paga o seu salário, que te demite ou que te treina, ele não vai saber necessariamente as expectativas do produto. Né, porque você talvez possa ser do seu time a pessoa que mais saiba sobre aquele produto, porque você está trabalhando naquele produto, está alocado naquele produto. Então é muito importante se autoliderar, saber quando está com dúvida, saber quando cometeu um erro, saber conversar com as pessoas, saber com quem conversar, com quem buscar informação, quando eu quero aprender mais, quando algo aconteceu, né? Então essa autogestão que está acontecendo, que na verdade era uma coisa que também já existia, só que ela não estava implementada, era uma coisa meio implícita ali que acontecia e você tinha que buscar, né? Que era essa coisa de empresas mais digitais e com o trabalho remoto isso ficou muito mais intensificado. Então agora o pessoal de RH está olhando mais para isso, está pensando mais nisso, né? Como uma ferramenta de trabalho. Então, vai facilitar muito o trabalho das pessoas, principalmente pessoas que trabalham com produtos digitais, produtos de educação, de tecnologia e tudo mais. Outra coisa bem legal é o cohort, né? Cohort-based learning ou aprendizado em grupo, ou aprendizado em cohort também, o pessoal traduz às vezes, mas eu acho meio estranho traduzir desse jeito. Que é o quê? Colocar pessoas com objetivos parecidos. Então, você pode pegar alguém que é do departamento A, departamento B, departamento C, todas elas precisam aprender sobre experiência do consumidor, né? CX. Então, vai ter um curso, vai ter um webinar, vai ter uma live, vai ter alguém da empresa especialista nisso. Então, você coloca esse grupo junto, né? E aí você define expectativas para esse grupo. O cara de finanças, o cara de vendas, a pessoa de tecnologia, a gestora do RH, que seja. Todas essas pessoas vão ter objetivos específicos naquele aprendizado em grupo. Todas aquelas pessoas vão ter que compartilhar seus desafios e compartilhar seus insights e seus aprendizados ali naquele grupo, né, com dinâmicas bem desenhadas. E aí vem a parte do desenhadas. Por quê? Aí vem pessoa de design instrucional, de experiência de aprendizagem, para realmente conseguir entender isso, entender quem está chegando nesse treinamento em grupo, entender como todos podem crescer com a experiência de cada um. Isso é muito importante, né? E tem um novo conceito bem legal que a gente está vendo que as graduações formais, né, do jeito que o Brasil faz, né, que você entra e faz psicologia do jeito que está na ementa lá. Você entra e faz psicologia é um mau exemplo, porque tem que ser daquele jeito. Mas você entra e faz tecnologia, por exemplo, do jeito que está lá na ementa, né? Isso está acabando, está sendo mudado. E as empresas estão trabalhando em suas universidades corporativas exatamente para isso. Você vai criar a sua graduação, né? É o seu create your degree, eles falam que né? Que você vai escolher os seus microcertificados, suas microhabilidades, e no final você vai ter um conjunto de habilidades ali que vão formar o seu tempo naquela empresa, né? Então, saber lidar com ferramentas de gestão de conteúdo, né? LMS ou ferramenta AVA, ter essa micro credencial, saber quebrar o conteúdo em habilidades pequenas, dar oportunidade dos gestores escolherem quais habilidades os seus funcionários vão precisar ter, né? Tudo isso exige um planejamento, exige um desenvolvimento já pensando nisso. E aí, voltando para o designer instrucional, olha que interessante. Se você tem no seu planejamento somente fazer grandes cursos, né? Grandes cursos completos que vão ser gravados de uma vez só, né? Que vão estar lá naquela ementa toda conectada, que vão ter conectores, frases, identificadores de ordem de conteúdo, né? Por exemplo, bem-vindo ao módulo 1, esse tipo de coisa, ou como você viu no módulo anterior, né? Até questões de linguagem. Quando você tem esse tipo de coisa, você e você tem uma inovação como essa do CRI, sua própria graduação, que você vai precisar quebrar as microcredenciais, normalmente você vai ter muito trabalho, muito gasto, e às vezes vai ter que regravar tudo. Então é muito importante você já ter esse conhecimento das inovações, porque você está fazendo um curso agora. Nesse momento, é um curso extenso, de 40 horas, que vai ser gravado de uma vez. Mas e se você precisar extrair pequenas habilidades desse curso? E se você precisar extrair pequenos trechos de vídeo desse curso? Como é que você pode fazer com que o vídeo seja abrangente em termos de personas, né? Não vou ficar falando, você que é funcionário do time financeiro aí de 2021, né? Tô datando e especificando, né? Você fala de forma geral, mas ao mesmo tempo você ensina bem. Então, geralmente você tem essas três personas, né? O funcionário, o gestor e o freelancer, por exemplo.
né? Então, quando você consegue abranger os três com o conteúdo, mas não necessariamente com o endereçamento verbal, você consegue fazer esses cortes no momento de inovação. Então, essa é uma dica muito importante também que fica aí para o pessoal de design instrucional, o pessoal do RH aí. Que legal. Então, vamos lá. Saindo de lifelong learning, local de trabalho inclusivo, isso é muito importante, né? Muito importante mesmo, principalmente, né? Já era muito importante, mas é mais importante ainda com o trabalho digital, né? Porque a sensação de pertencimento fica mais difícil, né? Você não sabe o que a outra pessoa está pensando, você comete um erro e não sabe qual é a reação, né? O Slack está quieto, o mensageiro está em silêncio, você não sabe se está prestes a ser demitido. Né? E isso é uma coisa real. Se você já passou por isso, você sabe que é uma ansiedade real. Eu sei porque eu já passei por isso. Né? Então, é muito importante o quê? Vamos falar depois do que são organizações descentralizadas, mas é uma coisa que está acontecendo muito. Então a gente tem que pensar muito nesse DEIB, né, que é a sigla em inglês. Eu coloquei em inglês que você vai achar mais conteúdo em inglês, mas basicamente diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, né, dentro das empresas. Tem que falar, tem que endereçar o assunto de burnout, né, que é um cansaço que não é necessariamente físico, você cansou daquelas interações, daqueles problemas repetitivos do que está acontecendo, né, ter um procedimento para caso de burnout, né, ter não só o procedimento de afastar a pessoa, mas um procedimento de acolhimento, um procedimento de realmente retomar essa pessoa dentro da empresa, né? Quem vai acompanhá-la, né? Como vai ser o processo, né? E aí tem que pensar também para o processo não ser muito segregatório, né? Não ser segregatório ou segregador? Enfim, para não segregar muito, né? Por quê? Porque a pessoa acabou de passar por uma situação complicada, ela não sabe se ela vai ficar na empresa, ela não sabe se ela quer ficar na empresa, aí na hora de recebê-la vem alguém tratando como se ela fosse incapaz, né? Então tem que pensar bem no processo. Geralmente uma pesquisa dentro da empresa pode ajudar, né? Você entender. Geralmente a cultura da empresa vai orientar um pouco, mas é importante não só dar o atestado para a pessoa e falar, relaxa, você não vai ser demitida não, volta aí, é nós. Não é assim, né? Tem que acolher, tem que entender o que aconteceu, tem que ter um plano de ação, né? Fazer uma reunião retrospectiva para entender o que aconteceu naquele caso de burnout, né? E preparar um treinamento para os gestores, para as gestoras, em cada caso. Né? Então, nesse caso aconteceu por quê? A pessoa alegou que tinha muito prazo, ela avisou que o prazo não daria, vocês falaram que era para tentar, que era de boa caso não desse, mas a pessoa ficou muito presa naquele prazo e passou mal. Ou então não teve informação suficiente sobre o projeto, a pessoa foi apresentar o projeto, alguém interrompeu ela no meio da apresentação, falou que estava tudo errado. Né? Então, como a gente pode lidar com isso e tornar essa empresa mais inclusiva? Trabalho também da gente que trabalha mais com educação, com recursos humanos, né? Então é muito importante pensar nisso. E aí, continuando, esse assunto é o quê? O objetivo desses treinamentos e dessa lida com problemas pontuais, de problemas psicológicos, né? É você criar um ambiente de segurança psicológica. Como é que você cria um ambiente através de treinamento, educação, desenvolvimento, cultura, interações, em que a pessoa sabe, né, ou ela sente que ela está segura para cometer um erro. Não que ela vá cometer de forma intencional, né, mas caso aconteça um erro, ela, opa, errei, deixa eu chamar aqui, ó, chefe, errei, o que eu posso fazer para arrumar? Ou, chefe, errei, bacana, então. E ela sabe que se tiver alguma coisa muito grave, que ela estiver prestes a ser demitida, há um processo a ser seguido. Então, tipo, ela não vai ser demitida porque ela cometeu esse erro, não vai tomar uma bronca porque ela recebeu esse erro. O que vai acontecer? Temos uma reunião de feedback individual, a gente vai conversar, o feedback vai ser acolhedor, o feedback vai ser relevante, não vai ser aquele negócio, poxa vida, de novo, né? E uma coisa de dois lados, né, entendeu? No seu lado, o que aconteceu para esse erro acontecer? Foi plenamente do colaborador, da colaboradora. Beleza, o que eu posso fazer para te ajudar? Né? Isso é criar segurança psicológica, mas isso vem lá da alta gestão e desce através do RH, através da universidade corporativa, através dos gestores, com coisas pontuais. Isso leva tempo e leva trabalho, né? Então tem que ter gente para fazer isso. Acessibilidade, né? Não posso expressar o quão importante isso é. Acessibilidade não só por obrigação, né? Não, acessibilidade não só por conta de cota ou por causa de lei, mas realmente para trazer essas pessoas para dentro da empresa, porque essa visão diferente, essa perspectiva, né, alternativa, enriquece muito a empresa. Só que tem que ter alguém que vai saber extrair essa riqueza, vai ter que ter alguém que vai saber mediar esse tipo de coisa. Porque imagina, você está aqui da sua casa e você é uma pessoa com deficiência, por exemplo. Você não vai sair falando, pessoal, não é assim não, porque eu tenho amigos que têm uma deficiência diferente. Então tem que ter essa mediação, né? Tem que ter alguém que vai perguntar, tem que ter alguém que vai mandar formulário, seja formulário anônimo, vai ter que ter alguém que vai criar essa cultura de realmente enriquecer a cultura da empresa
com diferentes visões de mundo, né, quando se fala de acessibilidade. Então, isso é muito importante. Outra coisa muito importante, tudo é importante, né? Vai ter que priorizar dependendo da situação da sua empresa, né? Com certeza. Mas portfólio de carreiras. O que é o portfólio de carreiras? Você acabou de entrar, né? Hoje em dia a gente está com papéis dentro das empresas cada vez mais obscuros, cada vez mais difíceis de se entender e se mapear, né? Então, como é que a gente pode fazer? Ó, a partir daqui você pode fazer isso, 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 isso. É um portfólio de carreiras. Então, aqui, ó, tá aqui são as potenciais carreiras dentro dessa empresa. Né? E se você não tiver uma que te interessa, você pode sugerir uma e a gente começa a criá-la juntos. Se for possível, claro. Né? Então, tenha os caminhos mapeados. Não importa quão pequena a sua empresa é possível mapear alguns caminhos, sim, até caminhos de transição. Né? Eu entrei como, sei lá, secretária do presidente, quero virar coordenadora de RH. Como que eu faço para chegar lá? Né? Às vezes a pessoa está fazendo MBA em RH, está fazendo graduação em RH. Então, tem que haver essas possibilidades, mas isso não é uma coisa nova, né? Só estão reforçando, né? Sustentabilidade, né? A gente já está falando muito disso, já tem, parece que as pesquisas para ESG aumentaram 10 vezes nos últimos 2 anos, estava lendo recentemente sobre isso, então as empresas vão ter mais valor de mercado conforme são mais sustentáveis, né? Então tem que ter essa sustentabilidade de energia, sustentabilidade de diferentes aspectos, né? Para a gente conseguir entender o nosso impacto na natureza, na sociedade de forma geral, né? Comunidade também, né? Então, quando a gente está trabalhando remotamente, principalmente, como é que a gente consegue criar esse senso de comunidade, né? Esse senso de união, de pertencimento, né? E práticas de mudança de comportamento, como a gente falou anteriormente. Se você está numa empresa em que você acha que você vai tomar um xingo porque cometeu um erro, a chance de você ocultar o seu erro ou de deixar de pedir ajuda começa a aumentar, né? Então, ao invés de você ter uma falta de segurança psicológica, quando você vai dar bronca para a pessoa parar de errar e aí no fim a pessoa acaba errando mais ou escondendo o erro, você vai criar uma prática de mudança de comportamento, né? Um sistema de feedback mesmo, onde não há ataque à pessoa, né? Você pode dizer que aquela ação foi mal feita, né? Mas não a pessoa é desorganizada, a pessoa está bagunceira. Não, o jeito que você lidou com esse projeto foi meio desleixado, né? Eu senti que você estava meio fora, né? Você estava meio desconectado. O que a gente pode fazer para te ajudar? Tá tudo bem na sua casa? Você quer tirar uns dias? O que a gente pode fazer para mudar? É diferente, né? Ao invés de atacar a pessoa, o que está acontecendo está mudando, né? Mas o que acontecia antes era, cara, você é muito bagunceiro. A pessoa está achando que ela é eternamente bagunceira, mas às vezes a pessoa está passando por alguma coisa, por algum problema. Às vezes a pessoa não está entendendo as práticas da empresa, as regras da empresa. Então, como é que você pode ajudar? Como uma pessoa mais sênior, como uma pessoa do treinamento, a pessoa do RH ou a gestora dessa pessoa, né? Então, e aí vai um tema aí também para você criar curso. Às vezes você está trabalhando como designer instrucional dentro de uma empresa e está criando cursos e conteúdos sobre esses temas. Então é muito importante saber disso também. Quais são as práticas de feedback? Né? Quais são as práticas de feedback humanizado para quando tem um erro? Né? Existe algum momento em que a prática de feedback deve ser sobre a pessoa? Né? Então é importante saber disso. Às vezes tem, às vezes não tem. Até onde eu sei, não tem. Dá para fazer feedback só sobre a ação e o evento, sem afetar a pessoa. E, de novo, aprendizado em pares, atribuição de pessoas, né? Aí vem uma questão quando a gente fala de trabalho inclusivo, pegar pessoas de diferentes panos de fundo, para que o aprendizado não seja só técnico, o aprendizado ele seja cultural, ele seja inclusivo, um aprendizado de impacto na vida da pessoa, né? Você pega uma pessoa mais rústica, que tem uma fala mais grosseira, uma fala menos inclusiva, uma fala mais preconceituosa, e aí você faz uma dinâmica, aí você tem que cuidar bem também para não ter conflito, né? Mas você cria uma dinâmica ou cria sessões de treinamento, de coaching que seja, onde alguém vai falar, né, dessa perspectiva, vai falar dos efeitos dessa fala, né, vai falar como outras pessoas de diferentes panos de fundo, diferentes histórias, diferentes raças vão receber essa fala. Né? Tem que ter um equilíbrio, é claro, né? Mas é importante ter essa mediação e as pessoas ao menos entender o efeito da fala delas. Se elas escolherem continuar com a fala, aí é um outro problema, né? Mas é importante que a pessoa pelo menos saiba o efeito de sua fala. E a gente fala de trabalho digital, né? Aí tendências que já estão chegando, então algumas estão ficando e algumas estão indo embora, né? Treinamento virtual, né? Treinamento por plataforma, treinamento por vídeo, treinamento por celular, treinamento por Zoom, inteligência artificial, né? Eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito, mas
já veio para ficar, para criação de conteúdo, para criação de chat, para criação de curadoria de conteúdo, né, para tudo que você imaginar, aprendizado de máquina para automatizar algumas coisas, para reconhecer padrão, né, para organizar dados, processar dados. Então está ficando cada vez mais fácil para um jovem que entende rapidamente ali como mexer na internet, fazer um algoritmo de aprendizado de máquina, né? Está ficando muito fácil. Então isso está crescendo e está sendo utilizado em vários lugares. Então é importante você saber pelo menos o que é, né? Pelo menos veja um código. Procura na internet, ou vai no chat do GPT, no OpenAI, eu vou deixar o link para vocês, que eu sou viciado nisso. Coloca lá, escreva um código de aprendizado de máquina onde a gente faz a previsão de vendas de alguma coisa, sei lá, o que seja. Né? E aí você vai ver como funciona o código. Pelo menos você já viu um código, você não precisa saber fazer, mas se você já viu um código em Python que faz aprendizado de máquina. Né? Então, MOOCs, que são plataformas de aprendizado massivo, né? Então você aprende online com várias pessoas no seu tempo, outras pessoas corrigem seu trabalho. Um exemplo disso é o Coursera, faz muito disso. Né? Learning Experience Design, né? Que é o LXD, não sei porque eu coloquei P ali, mas tudo bem. LXD, Learning Experience Design, que é design de aprendizagem, design de experiência de aprendizagem. Meu Deus, quanta tradução. Então, é mais ou menos o que o design instrucional faz, só que você vai pensar mais na experiência. Você não vai pensar no conteúdo, você não vai pensar necessariamente no roteiro e tudo mais. Você vai pensar como é que vai ser essa experiência, qual botão vai ter aqui, o que vai acontecer quando ele apertar esse botão, o que acontece se ele entrar do celular, né? O que acontece quando ele errar, né? Qual que é o sentimento que a gente quer gerar quando é uma atividade formativa e não somativa e ele erra. Né? Então, você cria padrões de experiência para que outras pessoas venham e preencham esse conteúdo e a experiência seja fluida, padronizada, subjetiva, motivadora, engajadora. Né? É o LXD. Eu escrevi errado, mas eu sei o que é, viu? Automação, né? Cada vez mais a gente está vendo diferentes ferramentas automatizando. Se você não conhece, por exemplo, Zapier, uma coisa que automatiza muita coisa. Né? Tem o Auto Hotkey também, que você consegue automatizar de forma local no seu computador, muita coisa, mas o Zapier está arrebentando. Tem o Bubble.io também, o pessoal usa bastante, né? A automação de coisas mais repetitivas, digitação, transcrição de conteúdo, esse tipo de coisa já está ficando para trás já, então é importante pelo menos saber como fazer ou como identificar, né? Cria uma conta gratuita no Zapier, por exemplo, e dá uma olhada como é que faz, pelo menos, né? É muito importante. E aí tem o Power Skills, né? Que são os skills ou as habilidades da revolução digital, né? Que é saber lidar com o computador, saber resolver problema dentro da internet, saber operar mesmo o mundo digital e ter boa comunicação, saber lidar com rede social, saber se vender, né? Tudo isso está dentro de Power Skills. Eles vão mudando de tempos em tempos, mas vale a pena pesquisar Power Skills e dar uma olhada lá. A Udemy lançou um relatório bem legal só sobre Power Skills, que são as habilidades mais buscadas na plataforma da Udemy. Dá uma olhada depois, coloca lá Power Skills, Udemy, você vai encontrar. Hoje em dia, a gente está tendo muita programação sem código. O pessoal fala que é o no code. Né? Então, hoje você consegue fazer um site só arrastando e clicando. Né? O pessoal do meu curso de design instrucional já está sabendo que eles vão no Wix, no Webflow, no Google Sites e conseguem criar um site inteiro sem código, mas também existem plataformas agora de ciência de dados sem código. Né? O AWS já tem uma função, né? O Amazon Web Services já tem uma função no code, que você consegue criar algoritmos de machine learning, de diversas coisas, só arrastando bloquinhos e escrevendo poucos textos lá dentro. Né? Então isso é muito rico, tem um painel riquíssimo que você coloca o arquivo lá, ou a base de dados que você quer processar, e você faz funções que antigamente você precisaria de dezenas de páginas de códigos, né? Outra coisa que eu particularmente ainda estou meio duvidoso, mas eu acho que pode acontecer, que é a realidade virtual, a realidade aumentada, né? Eu ainda quero ver para crer, mas já estou dando uma olhada, estou dando uma estudada, vendo como é que funciona, para caso precisar em algum projeto, pelo menos eu já sei como implementar, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. E as habilidades digitais, né? Saber mexer na internet, pesquisar avançadamente no Google, saber encontrar seu arquivo de PDF no Google, né? Você vai lá, File Type,
né, no Google, coloca o tipo de arquivo no Google, ele só te mostra arquivo em PDF, por exemplo. Ou pesquisar dentro de um site, coloca site, dois pontos, e o URL do site, escreve o que você quer, ele vai pesquisar só dentro daquele site que você colocou lá. Então, ter essas habilidades, saber mexer com planilha, saber mexer no Google Drive, né, saber mexer com arquivos, saber o que é formato de arquivo, né, saber, por exemplo, que mandar um vídeo pelo WhatsApp acaba com o formato do vídeo, mas mandar pelo Dropbox não acaba, o vídeo fica em alta qualidade, né? Então, como tirar um vídeo que você gravou do seu celular para o computador sem perder a qualidade, e vice-versa, como pegar algo do seu computador e mandar para o celular em alta qualidade, né? Como mexer no canva.com para criar um vídeo, para criar uma imagem, né? Como criar um formulário, como coletar dados de muitas pessoas, né? Como que eu penso no meu formulário, né, no Google Forms ali, que é de graça, ou no Typeform, que é parcialmente de graça, mas como eu penso nas minhas perguntas para que eu não gere enviesamento, para que eu consiga ser imparcial, que eu consiga coletar dados bacanas, como que eu motivo as pessoas para responder minha pesquisa, para eu ter dados, né? O que eu vou fazer com esses dados, tudo isso é habilidade digital que você vai precisar em algum momento da sua vida, né? Como eu crio um anúncio no Facebook Ads, por exemplo, estou querendo impulsionar aqui para entender se o meu desenho está bacana, ou se um evento que eu estou fazendo vai ter repercussão, vai ter gente interessada, ou que tipo de pessoas se interessam pelo meu evento. Então, eu vou colocar um anúncio de R$ 20 lá no Facebook Ads e vou ver quem reage, né? É uma habilidade muito importante. Pode começar a tentar, testar, que você realmente vai precisar em algum momento, e se não precisar, ao tê-la, você vai se destacar em algumas vagas ou em alguns projetos em que você entrar, tá bom? Tá acabando, gente, tá acabando. Economia de habilidades, a gente fala que é o Talent Economy. O que é isso? Tá acabando essa coisa de você entrar numa empresa CLT e ficar lá para sempre, até aposentar como diretor, né? As empresas estão em busca de lucro, o ciclo de vida das empresas estão ficando cada vez menores, né? Então, hoje em dia a gente está tendo uma economia de habilidade, que seria quase que uma economia de freelancers, só que ao invés de ser um freelancer que você trabalha ali num projeto específico por hora, você entra como PJ, faz várias coisas ali, tem várias atribuições, ou então entra como uma própria empresa de consultoria e tem várias funções, ou até pode entrar como CLT, mas está cada vez mais ficando difícil de atribuir dentro da CLT funções necessárias hoje, por exemplo, de uma equipe ágil, né? Ou de uma função de gestor de produto, né? Gestor de produto nunca numa empresa vai fazer a mesma coisa sempre, né? Então fica muito difícil. Então você começa a recorrer ao quê? Ao PJ, e aí essa economia de talentos, ao invés de você ser contratado, sei lá, por um conjunto de talentos que você tem, né? Melhor dizendo, ao invés de você ser contratado por apenas uma habilidade que você tem específica, ou uma faculdade que você tem, você é contratada ou contratado por um conjunto de habilidades que vão servir para várias coisas. Só que para isso tem que ter o quê? Aí falando mais do RH e do time que vai criar cursos, né? Planos de carreira transparentes, né? Atribuições transparentes. Então, se você entrou como gerente de produto, beleza, eu sou gerente de produto do quê? Gerente de produto dos produtos de TI, dos produtos de educação, dos produtos de RH, né? Então, quando você consegue atribuir até onde essa pessoa pode ir, ela vai inovar e vai se autogerir dentro daquela situação, né? E hoje a gente está usando muito, eu mesmo no meu trabalho atual uso muito Upwork e outras ferramentas, né, que você acha talento online. Então, precisamos fazer um site aqui urgente e o nosso programador está ocupado, e o site tem que ser feito hoje. Vai lá no Upwork, acha alguém e coloca essa pessoa para trabalhar. Então, até saber lidar com esse tipo de trabalho, saber lidar com esse tipo de profissional, ou até encontrar esse tipo de trabalho para você, se você tem uma habilidade aí, é uma coisa importante para o futuro, porque tá cada vez mais, né, tem empresas usando essas ferramentas, essas plataformas, para encontrar trabalho, para encontrar profissionais temporários também. Isso tudo, como eu já disse, micro credenciais ainda estão lá, porque você pode formar seus freelancers, portfólio de carreira, né, e equipes ágeis. Duas empresas que vale a pena você dar uma olhada é a Superside, né? Super e Side de lado em inglês. É uma empresa relativamente baseada nessa economia de habilidades, então ela tem muito freelancer, ela está formando pessoas, né? Alunos que estão saindo dos seus cursos estão virando freelancers lá, e aí quem é funcionário mesmo da Superside é a pessoa que trabalha gerindo esses freelancers, né? Então, como você consegue gerir freelancers se você não sabe nem quanto tempo essa pessoa vai trabalhar para você? Como que é a comunicação em diferentes zonas de tempo, né? Então, a pessoa está no fuso, né? A pessoa está lá nas Filipinas e eu tenho uma sobreposição de tempo com ela de 2 horas. Então, 2 horas em que ela está trabalhando e que eu estou trabalhando, a gente está junto.
A gente está online. Então, o que a gente faz nessas 2 horas? Vamos tentar conversar, criar metas, entender o que está acontecendo, validar o que foi feito anteriormente. E aí, cada um vai dormir ou cada um vai para o seu trabalho. E aí, no tempo hábil dessa outra pessoa, enquanto você está dormindo, a outra pessoa está fazendo. Só que a comunicação tem que ser muito boa, as expectativas têm que ser muito bem definidas. Né? Então, cada vez mais você vai começar a trabalhar com pessoas em fusos diferentes. E aí, se você ficar forçando a pessoa a trabalhar no seu fuso, então a pessoa lá das Filipinas trabalhando às 3 da manhã, qualidade vai cair. Vontade de trabalhar vai cair, né? A pessoa não vai ter vida social, vai ficar muito complexo. Então você vai acabar ferindo outros aspectos da inclusão que a gente estava falando. Então você resolve isso com comunicação escrita, vídeo, né? Gravação de instrução em vídeo, gravação de áudio, né? Criar contratinhos mesmo, acordos interpessoais. Ó, você gosta que eu mande tutorial ali em vídeo para eu explicar o que você quer, o que eu quero que você faça? Beleza, eu quero. E aí todo mundo trabalha das 8 às 6 ou das 9 às 5 que seja, dentro do seu fuso horário e todo mundo entrega valor. Isso é muito importante, é uma tendência que eu acredito que veio para ficar, né? Porque as empresas, principalmente as empresas que têm uma moeda forte, por exemplo, empresas europeias, norte-americanas, elas estão cada vez mais contratando esses freelancers ou contratando esses contractors que eles falam, que são os PJs, de outros fusos horários, né? Fusos horários. Então, é muito importante eles terem essa comunicação e isso está começando a chegar no Brasil também, né? Porque, querendo ou não, se você comparar a moeda do Brasil com algumas outras lá da Ásia, com algumas outras da Índia, por exemplo, da China quase igual, né? Mas, sei lá, de outros países da Ásia e até mesmo de alguns países da Europa e alguns países da África, a gente vai começar a ver pessoas trabalhando aqui mesmo remotamente. Então, é importante ter esse tipo de habilidade de comunicação e atribuição de tarefas. Esse é o último, esse é o último. Vamos ver se é o último. Tem. Esse é o penúltimo, né? É bom que você saiba. Consultoria de desempenho. Vou resumir aqui rapidamente, ó. Tá muito difícil para as empresas entenderem o retorno no investimento. Qual que é o retorno no investimento de contratar uma pessoa que eu pago 7 mil por mês? Qual que é o retorno no investimento de contratar esse time de UX design? Então, é importante para os times de RH, para os times de aprendizagem, de desempenho, de gestão, que seja, entenderem como fazer uma análise de retorno no investimento. Né? Nem que seja assim, ó, ao termos essa assistente, eu consigo economizar tempo e consigo gerenciar outras coisas. E então parte do lucro que essas coisas estão trazendo tem um pouquinho de relacionamento com essa assistente. Então, conseguir fazer esses relacionamentos. O meu relacionamento foi muito simples, que eu tive que pensar rápido. Mas se conseguir fazer esses correlacionamentos de forma colaborativa, em comunidade, você consegue manter times, né, e não se surpreende as pessoas depois que esse time é demitido, por exemplo. O que está acontecendo hoje, a gente tem uma série de demissões aí de várias empresas, exatamente porque elas querem economizar, né, e elas não têm uma atribuição exata do lucro que determinados times trazem, então às vezes elas acabam eliminando um time inteiro, né, e não sabem qual que vai ser o impacto disso no fluxo geral da empresa. Então é muito importante ter essa habilidade, entender qual que é o retorno no investimento, nem que seja para que haja demissões, mas que sejam demissões bem pensadas, né? Ou que sejam aumentos de salário bem pensados e tudo mais. Né? E tudo isso a gente volta para aqueles outros conceitos. Né? As pessoas têm que aprender enquanto trabalham, a gente falou disso lá no começo, né? Tem que ter uma análise contínua de desempenho, e aí vem o valor dos times de treinamento, desenvolvimento e RH, né? Porque por mais que você esteja em crise, você precisa continuar avaliando todas essas métricas. A análise de dados, como eu falei, lá nas habilidades digitais, né? Como você coleta dado, trabalha no dado, como você interpreta as perguntas e cria as perguntas, vão influenciar aí realmente na sua análise de desempenho, né, e na sua informação no final desse planejamento e desse processo de análise, né? Então, um pouquinho de tática de marketing também, né, para você entender ali, quando a gente fala tática de marketing, é basicamente métrica de marketing, né? Então, como que está o lucro, como é que está o custo de aquisição de um novo cliente, né? Será que esse time que faz eventos, por exemplo, nas EdTechs, né? Será que esse time que faz eventos, o custo dele, será que está pagando lá no final do produto? Será que o time de vendas tem um time robusto, está pagando lá no final? Então, até na hora de você pensar nisso tudo, no custo geral do produto, né? Na esteira desse produto, você precisa ter algum conhecimento de marketing, saber métricas como Lifetime Value, LTV, né? O CAC, que é o custo de aquisição do consumidor, né? Então, quando você entende um pouquinho disso, você consegue ver, mas eles estão usando, vou dar um exemplo aqui, sei lá, eles estão usando um time de fazer eventos para explicar como o aplicativo usa, mas não tem muita aquisição a partir do evento.
Não é? Então, o que está acontecendo na aquisição aqui é quando o pessoal vê o influencer no YouTube falando do aplicativo. Aí o pessoal está comprando o aplicativo. Né? Então, será que ao invés de investir em eventos internos, seria mais interessante investir em eventos em parceria com influenciadores ou pagar os influenciadores para falar do aplicativo? Uma estratégia, né? Aí tem design thinking também, que é toda uma estratégia de fazer um brainstorm, de pensar em prioridades, pensar em tarefas de forma mais organizada, né, como se fosse um designer mesmo. É bem interessante se você não conhece. Pensamento sistêmico e sempre, sempre, sempre capacitação do time de vendas. Sempre o time de vendas tem que ser a pessoa, tem que ser o grupo que mais entende sobre o seu produto final. Entende tudo, entende até como é feito, entende para quem é, entende como fazer sondagem, entende como, sei lá, como vender para alguém que está completamente fora, como fazer alguém comprar para dar de presente. Então, tem que capacitar muito o time de vendas, caso sua empresa tenha um time de vendas. Aí, o último agora, hein? Personalização. De novo, conteúdo personalizado, conteúdo criado por máquina. Então, tem que ter aprendizado de máquina, inteligência artificial, curadoria de conteúdo. OpenAI hoje tem um sistema de chat que você pode pagar, né? Até para criar um bot, um robô de coaching. Então, se alguém pergunta lá, como faço para tal coisa? Você consegue treinar o seu bot, treinar o seu robô para ter respostas subjetivas sobre a sua empresa, né? Claro que é tudo privado, tudo bem, bem confidencial, mas você consegue criar isso hoje, né? Ter uma curadoria, ter um sistema de procedimentos sobre a sua empresa na inteligência artificial, ou a inteligência artificial gerar conteúdo com base nos seus procedimentos existentes. Então, vale a pena dar uma olhada sobre isso. Veja como isso pode impactar positivamente o seu projeto ou poderá no futuro, né? Até para você ter uma proposta, né? Pelo menos dê uma olhada no que é o OpenAI, veja como é que funciona o chat do OpenAI, e veja como isso pode ser aplicado futuramente ou talvez em breve na sua empresa, no seu projeto. O simples fato de você conhecer essas tecnologias já vai te distinguir na hora de conversar, na hora de falar de novidades, na hora de tentar solucionar um problema, né? Às vezes tem um problema vigente ali que precisa ser resolvido rápido e você tem esses conhecimentos todos, você vai lá e usa o OpenAI e o seu chefe fica doido de feliz e, cara, como é que você fez isso? Ah, usei o OpenAI. Você vai se destacar, né? Você já vai se destacar, vai trazer uma inovação, então vale a pena ao menos conhecer isso e você você nem sabe quais são as ramificações de aprender isso. Então você, com sua experiência, sua história, combinada com essas habilidades, eu tenho certeza que muita coisa boa pode acontecer, porque tá todo mundo olhando para isso e não vai ser diferente na sua área, não importa o que você faça, mesmo que você seja estudante, você vai se destacar, né? Muito bem. Nossa, a formatação não ficou muito legal, peço desculpa por isso. Mas como se desenvolver, né? Falei de muita coisa, mas não falei onde procurar. Então, nesse link aqui, ó, edudigital.com.br/links, você vai encontrar várias aulas gratuitas que eu estou selecionando numa playlist, né? Várias aulas legais, vários professores sensacionais, professores da EBAC, de outras escolas legais, tem muito conteúdo gratuito ali para você assistir no YouTube mesmo. Vai no ebac.com.br/webinars, que você pode fazer eventos ao vivo, que você ganha certificado, né? Então vale a pena também pegar esse certificado, pode te agregar um pouquinho. E aí eu também estou fazendo com vários profissionais, vários mestres da área aí, estou fazendo aulas gratuitas no EduDigital também, que é a minha empresa. Né? Então, se você tem interesse em fazer uma formação, por exemplo, de habilidades digitais, a gente tem uma chegando aí em breve, dá uma procurada aí nos links, se cadastra, tem um cadastro para aula gratuita, a gente manda sempre as novas aulas, a gente faz uma live somente para quem está cadastrado, né? Nesse link aqui, e aí depois a gente disponibiliza a gravação para quem também está cadastrado aqui. Então, tem muita coisa rolando, né? Todo mundo que faz o podcast de design instrucional comigo lá, que grava, né? Acaba fazendo algum evento ou outro. Eu estou começando a reconvidar várias pessoas. Então, se você tem um tema que você gostaria de aprender especificamente, comenta aí. A gente vai criar conteúdo para você, ou eu te mando uma curadoria pronta, ou a gente faz uma aula ao vivo sobre isso. Aí a gente testa o interesse do pessoal, tá bom? Espero que você tenha gostado. Um abraço, até a próxima, fique bem.